Como superar os medos comuns da vida. O bate-papo de hoje, comigo e com o Jonathan, a gente vai trazer essa questão de medos comuns, né? O que que a gente faz com esse sentimento que assola a nossa vida de vez em quando e como a gente lidar com isso, né? Vou chamar aqui o Jonathan para a gente iniciar esse bate-papo que vai ser muito bacana e pode ajudar bastante gente a dar o próximo passo. Mas eu não tô vendo aqui. Peraí, Jonathan. Ok. Sejam todos bem-vindos. Se quiserem participar, colocarem suas questões também para a gente fazer aí um debate em conjunto. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Jonathan. Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem, Vitor? Bom dia a Tudo todos bem? que estão assistindo a gente. E aí, o que você já adiantou? Então, a gente hoje em dia, né, a gente está vivendo um momento bem propício a sentir medo, né? Justamente por essas questões que o mundo vem passando, né, como desafio, não só pessoal, mas global. Então, a nossa mente, ela tem uma tendência a nos levar para essa região do temor. Então, o que que é o medo, né? De forma geral, o medo é uma forma que o nosso cérebro tem para nos proteger. É uma zona que você se coloca para que você não se coloque em risco, né? Então, o medo, de uma forma geral, ele existe para nos proteger. Só que o quanto que, qual é o limite, qual é a zona em que, a partir dali, ao invés de você estar se protegendo, você está se sabotando. Essa que é o grande desafio, né? Da gente perceber se aquele medo ele está nos ajudando ou nos atrapalhando. Então é isso que a gente vai falar sobre os medos em gerais, né? Quais são os medos mais comuns e como superar isso, né? Como fazer com que isso não atrapalhe, não sabote a nossa caminhada, a nossa jornada de experiência. O medo que é essa angústia, né, do futuro, a angústia de enfrentar algo novo, né? Que você tem a percepção, é bem importante saber logo assim de cara que o medo é uma percepção sua da realidade. Ou seja, é o pensamento, é uma crença. Só que, como toda percepção, como todo pensamento, ele pode estar equivocado devido às fontes que você obteve aquela percepção. Então, as nossas percepções, no geral, elas são tendenciosas, elas são facilmente enganadas, né? Sim. devido, devido às experiências que já tivemos, né? Devido ao contexto social, ambiental. Então, por exemplo, alguém que a infância inteira ouviu dos pais assim: não faça isso, não faça aquilo, não se arrisque, cuidado, o tempo inteiro, muito mais do que vai, faz, arrisque-se. Dificilmente a gente ouve isso, né? Sim. Então você vai criando essa percepção de que tudo é perigoso, que os relacionamentos podem ser perigosos se você já teve uma experiência ruim, né, relacionada a isso. Então, é importante a gente já partir com a ideia de que o medo, e a gente agora está falando assim, né, eu estou falando de um medo exagerado, um medo que ele é permanente, que é quase que irracional, que não é uma ameaça real que eu tenho. Então, Uhum. o que, que eu tenho que ter medo? Se eu estou numa floresta e eu vejo uma cobra, eu vou ter medo. E isso é bom que eu tenha esse medo, né? Como você falou, do medo ser uma proteção. Mas a gente está querendo trazer o raciocínio do medo para o dia a dia,
para o medo que a gente tem de... Né? Eu abri uma caixinha de perguntas ali no Instagram e aí algumas pessoas responderam assim, medo de dirigir, medo de não ter dinheiro, né? Medo da escassez de dinheiro na velhice, na aposentadoria, medo do medo. O medo do medo é o pior medo que tem. Por quê? O medo já indica que você está querendo sair de uma zona de conforto. Ele indica que você vai fazer alguma coisa nova. Se você tem medo desse medo, a tendência é que você fique paralisado. Paralisado. O medo pode paralisar ou ele pode impulsionar você para frente, ou você paralisa total. E quem tem medo do medo, ou quando a gente se coloca nesse lugar de medo do medo, é muito mais difícil fazer coisas novas, é muito mais difícil superar os medos comuns do dia a dia, né? Ou os medos grandes também, né? Medo de não dar conta, medo de não dar conta das demandas da vida, do trabalho, dos projetos, né, que se tem, medo de não dar conta do que se comprometeu. Então, foram os medos assim que os meus E aí, lá do você Instagram... consegue perceber que isso está tudo no nível de projeção da mente? Porque se você tem medo de não dar conta de alguma coisa, você está vivenciando algo que nem aconteceu. Você nem está experimentando, nem está fazendo para saber se vai dar conta ou não. Você só vai saber se vai dar conta ou não na hora que começar a fazer. Então é um medo infundado. Quando o pensamento. Exatamente, é um medo paralisante. E aí eu É, tenho medo de não dar conta, aí o que acontece? Eu crio sintomas até físicos, né? Começa então com essa... o primeiro né? O medo é um círculo que se retroalimenta. Começa nessa imaginação de que eu não vou dar conta de alguma coisa, o que vai ser muito difícil, eu não tenho recursos necessários. Depois ele vem o medo propriamente dito, que é essa angústia e pode trazer até sintomas físicos, tremedeira, voz trêmula, suar nas mãos, né? E aí, nesse momento, você pode criar uma condição de que realmente você não vai dar conta, porque você vai ter sintomas físicos relacionados a essa ideia, a essa crença de não dar conta. E aí você confirma que você não dá conta. E aí, nesse momento, você tá retroalimentando o sistema, porque aí você teve uma experiência de não ter dado conta. mas Então, que se isso vai te iniciou num paralisar. pensamento infundado, irreal, que só você acreditou. Ontem eu acompanho um neurocientista e ele falou o seguinte: 10% apenas da realidade que a gente experimenta é a captação dos nossos olhos. Os outros 90% é fruto das nossas crenças, das nossas memórias, das nossas experiências sensoriais e neurais que fazem com que a gente experimente a realidade. Então, só 10% vem do olho mesmo. Então, o que a gente está enxergando, né, que a gente acha que é do olho, talvez não seja tão real assim, né? Sim. Eu achei muito interessante essa informação. São milhares de informações que não são captadas e processadas por nós, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de que não é possível, né? Nós não temos condições de processar todas as informações que somos expostos. E isso também traz um pouco da questão do medo, porque a gente sempre foca em alguma coisa, a atenção está focada em alguma coisa. E se você foca no medo, você está no círculo do medo, retroalimentando o medo. Então, Sim. até é uma dica assim, para sair fora do círculo do medo,
é transformar esses pensamentos ruins, negativos, em pensamentos bons, em pensamentos Sim. positivos. Ah, como É a substituição do pensamento gerando um outro foco, né? É, então, se eu percebo conscientemente que esse pensamento chegou e eu senti algo como uma angústia, uma retração, que o medo causa isso, né? Você se retrai, você se coloca num acuamento. Se eu senti isso e percebi, opa, qual é o pensamento oposto que eu posso colocar aqui que vai me tirar dessa zona que eu mesmo me coloquei, né? Então, por exemplo, medo de dirigir, né? A pessoa ela tem um medo, mas ela não se expõe ao carro. Então, se ela chega com esse pensamento, eu não consigo dirigir, a primeira coisa que ela tem que pensar, não, eu posso dirigir, eu vou me matricular, eu vou estar com um condutor, com um instrutor, um professor, e eu vou me expor a essa possibilidade, porque alguém vai estar ao meu lado. Então, esse pensamento já anulou aquele que deixa ela na zona da paralisia da não direção, né? Então, é, o primeiro passo é você substituir aquele pensamento, e o segundo é a ação. É a ação que vai te levar a você constatar que aquele medo é infundado. Porque quando você age, quando você dá o passo, você mesmo constata que aquilo era só uma mentira que você criou, sim, né? sim. E aí, o que a gente pode pensar de substituição positiva para uma afirmação que eu tenho na minha mente do medo? Então, por exemplo, eu vou lidar bem com esse medo que eu tenho, porque o medo nunca vai deixar de existir. É normal sentir medo, né? É a proteção nossa, né? É necessário que a gente tenha essa experiência do medo, mas o que não é legal é quando ela permanece e ela bloqueia as suas ações. Né? Você falou sobre o pensamento positivo, né? E depois tomada de ação, se expor, né? Que é o enfrentamento. Eu preciso enfrentar, porque vai com medo mesmo, né? Se você tem medo de direção, vai com medo mesmo, mas tome as medidas de precaução. Então, eu vou procurar uma autoescola, um professor que eu confie, uma pessoa que seja capacitada. Posso expor para ele que eu tenho esse medo, para que de repente ele vai ter outro cuidado, vai, né? Então, você vai tomando ações de enfrentamento ao medo, mas um enfrentamento racional, um enfrentamento que não é assim, vou pegar e vou sair fazendo, né? É você criar um ambiente seguro, né? Para que você possa se expor àquele medo, seja ele qual for, né? Esse raciocínio serve para qualquer tipo de medo. Então, o que eu posso fazer? O que poderia dar errado nesse medo que eu tenho, né? Então, por exemplo, medo de não dar conta, né? Medo de não dar conta, vamos colocar uma coisa mais concreta. Medo de não dar conta das minhas tarefas do trabalho. O que poderia dar de mais errado relacionado a isso? É você entregar atrasada a tarefa. Então, aí eu posso pensar numa ação, porque o medo pelo medo, ele vai te paralisar. Então a gente sempre tem que ir pela ação. Qual a ação que eu posso tomar para resolver tudo que pode dar errado em relação àquele medo? Então você vai criando um ambiente de segurança interna, Você de cria autoconfiança, estratégias para vencer aquilo que você acredita que é o que atrapalha, né? de É o que autoconfiança, sabota. exatamente. Então, aí o medo vai diminuindo,
né? Eu tenho até aqui um livro, ele conta uma historinha assim, que tem um povo oriental que conta uma história para criança, para as crianças daquela tribo não se ficarem paralisadas pelo medo, que elas então eles fazem uma imaginação guiada com elas, com essas crianças. Então, colocando numa cena, imagine você agora que está assistindo, na seguinte cena, você está de frente com uma cobra muito grande que tem duas cabeças. E você está com medo dela. E você tenta não olhar para ela. Cada vez que você não olha para ela, que você tenta olhar para outro lado, nasce mais uma cabeça na cobra. Sendo que se você olhar para ela de frente, ela vai diminuindo. Ela tem 20 metros. Se você olhar, a cabeça diminui e a cobra diminui, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. O que isso quer dizer? Se eu não enfrento esse medo, ele só cresce, ele só se alimenta, ele é o círculo do medo, da retroalimentação do medo. Então, como que eu cuido disso? Com enfrentamento. Não tem como eu fugir do medo, porque ele cresce, a cabeça da cobra se multiplica. Sendo que se você enfrenta e olha de frente, ela diminui cada vez menos e vai tomar uma proporção, uma importância muito menor. Assim é com medo. Então, essa tribo ensina as crianças a olharem o medo dessa maneira, como uma cobra de duas cabeças. E que quanto mais eles fogem dessa cobra, mais ela cresce e mais uma cabeça nasce. Sim, então assim, com isso a gente pode concluir que o medo ele vai sempre existir, né? Sim. E eu vou ter duas opções. Ou eu olho para o medo e faço com que ele não me domine, ou eu viro as costas para ele e ele me engole. E aí, nesse ele me engolir, eu entro na zona da paralisação, né? Da fobia, daquela zona onde é impossível lidar com a situação. Eu não consigo. Então, a maneira mais sábia de você viver é saber que ele sempre vai existir e eu tenho que encarar de todas as formas, né? Porque quando eu encaro, ele se dissipa simplesmente pelo fato de eu ser maior que ele. Então, a postura interna de cada um é que vai definir como aquela situação vai se desenrolar, com medo ou sem medo, né? Dependendo do grau aí. Mas ele vai existir de qualquer forma. E como é que ele se dissipa? Quando você começa a experimentar a situação e ver que não era aquilo que você pensava, né? É lógico, pode ter graus de dificuldade durante a ação? Sim, normal. Mas isso faz parte do aprendizado, isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? E encarar isso como um ingrediente da experiência, né? Ele vai existir de todas as formas. Só que eu não vou dar atenção para ele, eu não vou fazer com que ele se torne o protagonista daquela história. Ele é um elemento do conjunto, mas ele não é o protagonista daquela situação. Então, você vai experimentando as coisas que a vida vai te proporcionando, sabendo que vai existir um elemento que incomoda e ok. Você não dá atenção para ele, segue. Você falou uma coisa interessante. Ele não é o protagonista. Quem é o protagonista da sua vida é você. E assim como o medo foi criado, ele pode ser descriado, né? Por quê? Eu fiz aqui até um círculo do medo.
são 4 principais. A letra fica trocada, né? Você tá vendo aí? É, que Ai, está espelhado. não deu certo. Tudo bem, eu vou. Imagina um círculo, porque é didaticamente para a gente entender, porque essa parte, Vitor, é bem importante de entender o medo. Porque a partir do momento que você entende, até mesmo assim, racionalmente, já que o medo nasce nos pensamentos, vamos trazer um pensamento terapêutico, que é entender como que funciona. Eu acho importante isso, né? Quando você entende o que funciona, você pode levar mais para ação, mais para o sentimento, né? Esse caminho, para mim, pelo menos, é bem interessante. Então, assim, ele nasce com esse síndrome do juízo final, que é o medo nasce aí. O que, que é isso? Eu dou voz a esses pensamentos, essa imaginação de que tudo vai dar errado. É a síndrome do juízo final. Né? Então, você dá rédeas à sua mente, ou seja, você entrega o controle da sua vida, dos seus pensamentos, para essa parte, porque a gente tem 2 mentes. A gente tem uma mente doida e tem uma mente divina. Essa mente doida que eu chamo é aqueles pensamentos mais terríveis, que tudo vai dar errado. É esse pensamento, é essa mente que pensa do juízo final, que acha que está errado, que acha que você só faz Não é merda. capaz. Essa mente existe, todo mundo tem essa mente. Só que também tem a mente divina, né? Que é a mente que vai pensar coisas legais, que é essa mente que você tem que Que ativar, expande, né? que te expande, que é positiva, né? Então, primeira parte do círculo lá, ó, que começa tudo, começou nessas imaginações. Se você deu corda, vai para o passo número 2 do círculo, que é o medo propriamente dito. Então, essa percepção que você tem da realidade, que começa na imaginação, ela começa a criar mais formas e ela vem para o corpo. Ela traz sintomas físicos. O coração acelera, a mão fica suada, a testa fica suada, a voz. Se eu estou com medo, né? Eu me lembro a primeira vez, por exemplo, que eu ministrei aula na faculdade, né? Eu fui professor, eu fui contratado para ser professor e era uma turma muito grande, 60 alunos. Eu fiquei com muito medo e eu senti vários sintomas físicos e a barriga, né, fica cheia de contrações e tudo mais. Mas eu enfrentei mesmo assim, né? E aí eu criei essa memória positiva de que aquilo era bom também, que eu poderia, que eu tenho essa força, né? Então, no terceiro passo, é aqui, ó, paralisa ou acelera. O que que aconteceu? Se o medo já está nessa etapa do seu corpo, criando sintomas físicos, o que que pode acontecer? Você não enfrentar, você se recusar. Eu poderia ter recusado o convite. A pessoa que tem medo de dirigir, né, o que aconteceu comigo essa semana aí de carnaval, que eu fui convidado a dirigir, sendo que eu já tive uma experiência traumática com um carro, né, com um acidente de carro. E eu aceitei, eu disse sim, mas na hora me veio um não na mente, assim. O que que eu fiz? Eu não dei vozes aos pensamentos. Tinha um ambiente seguro que eu poderia fazer isso. Tinha uma pessoa do meu lado que é uma pessoa calma, amorosa, que poderia me ajudar com isso. Sabia da minha história, né? Ou seja, eu não estava sendo imprudente. Então, eu disse sim. Então, quantas vezes que você, pelo medo,
deixa de sair de casa, deixa de encontrar uma pessoa, né? Aí tem medo de, nos relacionamentos, tem medo de se machucar com alguém, porque já foi muito ferido, muito machucado. E isso pode estar te impedindo de conhecer a pessoa bacana, uma pessoa legal, né? Então, na terceira fase, o medo paralisa ou acelera. Esse acelerar é tanto pela motivação e aquilo ser um estímulo para você prosseguir e com sucesso, ou um acelerar de fugir daquilo, se afastar, correr, sumir, né? Como você pode estar experimentando muitos sintomas físicos, você quer se afastar daquilo. Você quer correr, volta para casa, né? É fuga mesmo, um instinto de fuga. E no quarto passo é a primeira lembrança, é a ativação da primeira lembrança. O que é isso? Quando foi a primeira vez que uma situação similar a essa que você está passando aconteceu? Por exemplo, eu já fui enganado. Tipo, primeiro, vamos falar ainda dos relacionamentos. Primeiro relacionamento que a pessoa teve foi traída. Nos próximos, ela vai ter o medo de ser traída de novo, porque ela tem essa memória. Ela ativa essa memória. Eu sempre fui traída. E aí ela vai criando um ambiente que a traição fica favorecida para ela. E aí ela confirma que ela sempre é traída. Porque ela está alimentando o círculo do medo. E aquilo vai acontecer. Então a emoção que você sentiu na primeira vez que aconteceu aquele medo fica gravada, fica registrada no corpo, na mente. Então, você revisita essa primeira lembrança e as oportunidades relacionadas àquilo acabam acontecendo, porque você está fixa naquela primeira lembrança. E aí, né, Vitor, a gente até comentou antes da live, né, que a gente tem esse medo também de perder o que temos, porque temos a ilusão de que temos o que temos. O que é isso? Eu acho, né, falando do relacionamento, eu acho que eu tenho aquela pessoa para mim, aquela pessoa é minha. É uma grande ilusão. Aí você tem medo de perder uma pessoa que você acha que é sua, mas o erro tá de que ela não é sua. Seja uma pessoa, seja, sei lá, até o dinheiro, né? Você tem medo de perder o dinheiro porque acha que o dinheiro é seu. Mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é energia, é fluxo. O dinheiro não é Sim. para. E aí, com isso, essa é uma mentalidade de escassez, né? Porque você vive pensando na falta. Ou vive na falta, né? Às vezes não é nem pensando, porque às vezes a pessoa tem, ela acumula porque ela pensa que vai faltar. Então, ela, apesar de ter, ela é uma pessoa escassa, porque ela vibra no pensamento da escassez. Né? Você vê, às vezes, as pessoas desesperadas acumulando coisas que elas não vão nem as 3 gerações vão poder usufruir de tudo que ela acumulou. Mas a sensação interna da pessoa é de escassez, é de falta. Por isso que ela acumula. Né? Então, no relacionamento é a mesma coisa. Se você não vive a plenitude do amor, você está na escassez. Então, o medo, a sensação de perda daquela pessoa que você crê que te preenche, porque é uma ilusão, né? Você só está alimentando em pensamento essa crença. Mas, na verdade, a escassez está dentro de você. Então, não é só dinheiro, relacionamento, até no profissional mesmo, né? Se a gente não mudar a postura interna
de abundância, de escassez para abundância, a gente vai vivendo um eterno medo e alimentando isso com situações do cotidiano. E aí, quando a perda vem, você não consegue lidar com ela. Porque É você achava muito que tinha aquilo que você tinha. Igual isso. o emprego, né? Muita gente tem medo de perder o emprego. Sobretudo, né, no momento atual, momento difíceis. Então, muita gente tem medo de perder o emprego, mas o emprego nem é teu. Uhum. Não é teu. Você está temporariamente naquele spot, naquela vaga, né? Você está exercendo aquele papel, né? Não é teu, nada é teu. Nada é teu. Nem o corpo, nem nosso corpo é Nem o nosso, né? corpo é teu, nem você. Você não é nem o seu corpo. Na verdade, o que a gente é? O que é? É o pensamento. É o espiritual. Você só tem domínio, propriedade do que você pensa, sente, fala. Nem do seu corpo você tem total propriedade, porque ele é perecível. O que realmente é seu? O que não é perecível? O que não passa? Tudo que passa não é teu, de verdade. Não, e nem existe. E nem é real, né? Nem é real, quanto mais teu. Então, muitos medos estão associados à ideia de que você pertence, que você pertence não é a palavra que eu queria usar, de que você tem, de que você é dono de alguma coisa. Sim. Então esse é um dos medos mais comuns, né? É o medo de perder, né? Pela escassez que a mente se coloca, né? Pelo espaço de escassez. Então, o medo de perder, ele faz a pessoa viver em sofrimento. Então, uma das formas da gente sair dessa percepção de que eu vou perder algo é entender que você não é dono de nada e aceitar isso. E aí você entra num fluxo, ok, o que está passando por mim eu aproveito. Quando for para a mão de alguém, eu sair das minhas mãos, eu só agradeço por ter passado por mim. Porque poderia nem ter passado por você. Pois é. Então, essa postura de estar aberto ao fluxo, né? Entrar por você e sair por você, faz com que você se sinta muito mais leve vivendo o dia a dia. O entra e sai, o ganha e perde, né? Vitor, também como podemos aplicar essa ideia do medo na sexualidade? Eu vejo que algumas pessoas comentam assim para mim, tipo, os homens têm medo de ter um mau desempenho, de não dar prazer, de ejaculação precoce. Enfim, né? Existe uma gama aí de medos relacionados à sexualidade. É porque a gente vive, Jonathan, numa sociedade onde se é estimulado a viver o pensamento, a mente, e não a realidade nua e crua, como se apresenta no momento. Então, se a gente vive uma experiência mental e a mente ela é especialista em projetar, em projeção, a nossa mente ela está sempre projetada para o futuro. Então, a experiência de vida mental ela é muito futurística. Então, o medo de não dar conta, o medo de não ter ereção, o medo de falhar, isso tudo está projetando algo que nem aconteceu. E provavelmente nem vai acontecer, né? Então, a questão é muito você ter consciência de trazer a sua perspectiva para o momento do agora. Isso que o Tantra convida muito a gente a fazer, né? Vive o agora. O que você está fazendo agora? Né? A gente está conversando. O que eu vou estar pensando se amanhã ou depois eu vou encontrar alguém e eu vou falhar? Amanhã ou depois pode nem chegar. Então você não pode dar, como nesse ciclo que você apresentou, dar asas a esse pensamento.
Senão Porque é esse você pensamento que acaba vai entrando. criar essa realidade. Porque realmente, se você começa a dar asas ao pensamento e acreditar que ele realmente existe, você entra no círculo do medo, você ativa Sim. todo esse caminho. E aí, quero corrigir o que eu disse antes sobre a ejaculação precoce. Se você tem medo de ter ejaculação precoce, você pode acabar tendo, porque Porque você criou o ambiente para que isso você aconteça. criou aquilo, A sua respiração ela vai ficar mais ofegante, você vai ter taquicardia, então o seu corpo vai responder ao pensamento inicial. Só que o pensamento inicial ele aconteceu antes do ato em si. É isso que a pessoa tem que ter consciência. O ato não chegou, você estava projetando algo que não aconteceu. Então, qual é a solução? É não dar força àquele pensamento, àquela projeção. pois é, Tipo, vamos ver o que vai acontecer na hora? se você bloqueia já aqui, que é onde começa a surgir aquele pensamento da mente, a mente do, como eu chamei a mente A mente doida, doida. a mente doida, que é a mente do medo. Vamos chamar de mente do medo, porque todo mundo vai enfrentar o medo na vida. A gente tem medo. Eu tenho medo todo dia. De alguma coisa me dá medo e aí eu vou, né? Então, se você bloqueia ali, na hora que ele aparece, já substitui. Eu posso, né? Então, aí eu tenho outro círculo aqui, Vitor, Hum, que é o círculo da integração desse medo. Por que integrar? Porque é trazer ele vai ser seu amigo. O medo é meu amigo. Então, eu não preciso querer não ter medo ou eliminar o medo. Eu tenho que conviver com ele. Qual é o primeiro passo aqui? Ó? Reconhecer primeiro que eu tenho algum medo. Por quê? Ele pode estar tão inconsciente assim, agindo, que eu nem percebo que eu ficar paranoico por guardar dinheiro é um medo da escassez, de que eu estou perdendo os relacionamentos que eu construo, né? Por medo de perdê-los, por medo de ser traído, por medo, né? Por vários medos. Então, primeiro é reconhecer que ele existe e identificar qual que é esse medo. E também reconhecer, o reconhecimento em duas vias, que ele existe na minha mente, que não é externo a mim, não é culpa de ninguém, do governo, do parceiro, do chefe, não é. É reconhecer que está dentro de você, que é seu medo, que não é de mais sim. ninguém. Aí você entra E no. olha só que interessante, né? Assim, me veio agora uma história que eu acho bacana compartilhar. Uma vez eu recebi um cliente que ele não estava conseguindo lidar com o medo de ficar pobre. Ele era um investidor financeiro é, e ele ensinava as pessoas a lidar com finanças. E, por ironia da vida, ele era um CEO de uma alta empresa, né? De uma empresa bem famosa, e ele foi desqualificado do mercado e ficou desempregado, digamos assim. E ele veio para fazer terapia com essa questão, porque ele não estava conseguindo lidar com o fato de usar a reserva financeira dele. Então, olha que interessante. A pessoa, ela, racionalmente, conscientemente, ela ensina as pessoas a lidarem com finanças, né? E quem começa a estudar um pouco disso sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é construir uma reserva financeira. Para que, quando você precisar, você acesse essa reserva, né? E tudo bem. E a sua saúde financeira depois vai ser resgatada, né? Se você estiver usando isso até o final, enfim.
eu consegui trazer para ele a consciência de que aquilo que ele estava ensinando para as pessoas, ele não estava aplicando para ele mesmo, né? Se você chegou a um momento em que você precisa usar a sua reserva financeira, conscientemente você construiu essa reserva para esse momento. Então, por que você vai ter medo? Porque foi algo planejado. Então, por que você vai deixar esse sentimento te comer? Você fez isso conscientemente para que esse momento, quando chegasse, você pudesse acessar e você ficasse tranquilo para dar o próximo passo. Você entende que se você não tiver consciência daquilo que você faz, o medo ele vai te comer de todas as formas? Então foi muito bacana quando eu trouxe essa consciência para que ele pudesse usufruir da reserva financeira sem estar nesse pavor. Trazendo as Que tudo... emoções positivas nesse caso, substituindo essa coisa da perda, estou perdendo, por, nossa, que bom que eu estou planejado, que eu tenho Sim, isso e que dá tempo para eu construir outros caminhos para ganhar mais dinheiro, né? sim, Então, seria uma substituição positiva para isso, né? Para essa situação, né? Então, e aí, quando você substitui por um pensamento oposto, se você está tendo um pensamento negativo, você está muito mais alinhado em ganhar mais dinheiro. Porque a felicidade, a alegria, a satisfação. Pessoas felizes, elas ganham mais. Então, tá vendo que por isso que o medo é circular, porque se você fica preso ali, você vai alimentando e confirmando seus próprios medos. Porque você criou um ambiente de negatividade, de tristeza, de foco no que você não quer, ao invés de focar no que você quer. Então, tudo que a gente foca expande, né? Como já se fala sim, por aí. E é verdade. Isso é muita verdade. Tudo que você focar expande, né? Então, por exemplo, às vezes acontece muito comigo. A gente começou a falar sobre medo, por exemplo, apareceu coisas para eu ler. Eu peguei um livro, tinha lá o medo. É assim, vai aparecendo. Aparece coisas. Então, se eu estou estudando medo, começa a aparecer coisas de medo para mim, né? Agora mesmo, antes de iniciar a live, um post de outra pessoa, assim, uma frase sobre medo. Como é incrível isso, né? Quando você foca em uma coisa, aquilo expande realmente, né? sim. É o seu olhar criando sua realidade, né? Então, tudo que está acontecendo na sua cabeça E é uma é o questão que de você está significado. atraindo para vivenciar, É uma né? questão É de a significado projeção mínimo. mental da realidade que você vai experimentar através do pensamento. Por isso que às vezes as pessoas falam, inferno astral, né? Estou Porque se ela parar para pensar, ela mesmo cria o inferno astral dela, porque está tudo na cabeça, né? Qual é a forma de você sair desse inferno que você criou? Mudando os pensamentos, porque uma coisa vai atrair a outra. Se você começa a perceber que alguma coisa deu errado e você alimentar, daqui a pouco vai dando várias coisas erradas, entendeu? E você fala, é a culpa do inferno astral, a culpa do não sei o quê, né? E aí a culpa é sempre externa, mas não. Para e pensa como está a sua cabeça naquele momento. Quais os pensamentos que você tem alimentado? O que tem vindo como percepção para que você possa ter determinadas conclusões da sua vida naquele momento, né? Se você começar a ter consciência, você vai perceber que é tudo fruto da sua cabeça e você precisa tomar ação para que aquilo mude. Senão, não adianta ficar esperando passar um mês do inferno astral, entendeu? Além de cultivar as emoções positivas, esses pensamentos positivos e curadores, trazer esse sentimento de autoconfiança,
se lembrando, ao mesmo tempo que a gente sempre lembra da primeira vez que teve o medo, né, da primeira experiência traumática associada ao medo, por exemplo, na perda do relacionamento, a primeira vez que aconteceu aquilo, a primeira vez que foi traído, mas também trazer na memória quando você superou algum medo, né? Sim. Por A exemplo, conquista, né? eu contei da história quando eu superei o medo de ministrar uma aula lá na faculdade que eu fui contratado, 60 alunos. E eu passei por isso. Então, hoje, eu me lembro disso. Se eu preciso falar para muita gente, eu preciso falar numa aula, eu me lembro, peraí, eu já fiz isso, deu certo e eu passei, sabe? Então, autoconfiança e enfrentamento, né? Que a gente falou lá no início da live, que não tem como não ter medo. Só tem como eu enfrentar o medo para que aquela cobra, que tem enorme 20 metros, duas cabeças, quanto mais eu enfrento ela de frente, menor ela fica e até as cabeças diminuem também, né? O que é a cobra? É o medo. A cobra enorme de duas cabeças é o medo que eu tenho, que é vir um monstro, né? Que quer me pegar, que quer me engolir. Então, só enfrentando e agindo, né? Não é só, Jonathan, só pensamento positivo, né? Essa coisa de pensamento positivo ganhou uma conotação tão estranha, né? Porque fica parecendo que você resolve tudo com pensamento positivo. Na verdade, assim, o pensamento positivo por si só ele não faz nada, né? Porque você tem que, primeiro, além de pensar, você tem que agir, você tem que vibrar aquilo que você está pensando. Porque se pensamento positivo fizesse alguma Se pensamento positivo fizesse alguma coisa, não haveria problema na vida das pessoas, né? O próximo Vou passo só pensar positivo e tudo. Não, não é é a assim, integração do né? medo, né? É uma atitude interna que você deve ter e tomar para que aquilo ali possa virar uma realidade. Então, é muito mais ação do que pensamento. O pensamento é só o gatilho. Mas se você ficar pensando o dia inteiro, não vai acontecer nada sem agir, né? Então, a ação, ela é o impulso que vai fazer você viver uma realidade que se iniciou no pensamento. Então, é uma sequência de fatos, né, que vão acontecendo para que você experimente a realidade como você percebe, que se iniciou lá no pensamento. Então, a vibração, a ação, aquela postura interna é que vai fazer realmente a realidade mudar. A gente precisa identificar quais são os medos mais comuns, né? Então, a gente já falou sobre o medo da escassez, o medo da perda, de perder as coisas, né? De perder entes queridos, de morrer. As pessoas às vezes têm medo de morrer. Gente, a morte é um fato. Todo mundo vai morrer. Gente, quem Então, está assim, assistindo aí ao vivo, comenta aí qual o medo que você mais tem desses que a gente está falando. Por exemplo, eu conheço gente que tem medo de viajar de avião e deixa de viajar para lugares mais longe por causa desse medo. E vai de carro, sendo que de carro é muito mais perigoso do que de avião. sim. Tá vendo como é irracional o medo? E ela tem justificativas, né, fundamentadas para, né, porque também a gente cria essas historinhas na mente para justificar os medos. Sim. Então é por isso que os profissionais estão aí para ajudar as pessoas quando elas não conseguem superar por elas mesmas, né? Então tá aí eu, você, outros profissionais que trabalham com essa questão mais psicológica, mental, né? Para ajudar a pessoa a entender que ela precisa, às vezes, de uma mão para poder superar essas situações, se está difícil, se tá difícil de superar sozinho, né? E não há nenhuma vergonha em você buscar ajuda.
Para Sim, que a sua vida seja mais leve, a sua vida seja mais divertida, entendeu? Poxa, imagina, você passa a vida toda sem viajar porque você alimenta um medo de não pegar um transporte aéreo. Quantas experiências você vai deixar de ter na sua vida por algo que pode ser solucionado? É uma escolha, tudo bem, você pode passar a vida toda sem viajar. Mas, pô, como seria você conhecer outros lugares, né? Outras pessoas, outras culturas, se você não tivesse esse agente paralisante? Então, só depende de cada um pegar e agir, né? Pô, eu não estou conseguindo sozinho, então, peraí, eu vou fazer uma terapia para eliminar esse medo de mim, sabe? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência para que a ação, que é o que eu falei, que vai mudar a realidade, possa ser feita. Porque se você ficar só, eu tenho medo, você tem consciência que você tem medo, mas se você não fizer nada, você vai passar a vida toda com ele. E qual é o sentido disso, né? Então é muito você perceber quais são os medos que te atrapalham, ver se você consegue superar sozinho, se não conseguir, busca ajuda, né? sim, você tocou num ponto bem interessante, né? Todo esse caminho que a gente está fazendo, desde uma informação intelectual do que é o medo, como que é o círculo do medo, como que ele se retroalimenta, o que acontece, até a integração, né, que eu fui comentando agora, que passa pelo reconhecimento do medo, do qual medo que eu tenho, reconhecer também que ele foi criado por você, as emoções positivas. No terceiro passo, a autoconfiança e o enfrentamento no quarto passo, né? enfrentar esse medo. E no quinto, pensamentos de ação. O que poderia dar errado que eu posso fazer para minimizar? O que eu posso fazer para enfrentar? Se eu tenho medo de dirigir, o que eu posso fazer agora? Eu já posso marcar uma aula na autoescola para essa semana? Definir datas, fazer um cronograma com metas, com datas, com hora, com local, né? Não ficar só assim, ah, não, eu vou fazer sim, Jonathan, vou marcar. Mas quando? Já marcou? Que horas? Qual outra escola? Né? Eu tenho medo de não ter dinheiro na velhice, mas você já está fazendo a reserva financeira, né? Como o Vitor já comentou, quem conhece de finanças sabe que é de 6 meses a um ano, né, Vitor? Você tem que ter guardado uma reserva financeira para se sustentar, no mínimo de 6 meses a um ano. Quem está pensando em aposentadoria já é outra história, já tem que investir, né? Além de ter a reserva financeira, também tem que ter um investimento de longo prazo. Então, já procurou alguém que ensina isso ou que faz isso para as pessoas, que faz esses planos, né, de previdência? Você não precisa usar a previdência propriamente dita, mas você fazer investimentos, enfim. Então, assim que se enfrenta o medo. Então, se eu tenho um medo, eu tenho medo de me relacionar com alguém, mas eu estou aberto a conhecer, eu estou conversando com alguém, eu posso encontrar com alguém, poderia marcar com alguém e encontrar com essa pessoa, né, num ambiente seguro, sempre levando para um ambiente seguro, né, gente? Não estamos falando de fazer qualquer coisa, a qualquer momento, qualquer tempo, de qualquer jeito. Sempre criando um ambiente para que você se sinta confortável emocionalmente, fisicamente, que a sua integridade não seja afetada. Porque o medo, ele é um medo de alguma coisa que vai te tirar de uma zona de conforto. É um medo, o que é a zona de conforto? É o conhecido, é o que eu conheço, é o que eu sei, o que eu acho que eu sei. Porque isso pode estar equivocado também. Então, quando eu saio da Sim. zona de conforto, eu expandir o que eu percebo, o que eu sei, o que eu faço, as minhas experiências. Isso é sair da zona de conforto. Fazer uma coisa nova. E isso dá medo, vai dar medo. Não tem como não dar medo. Sim.
E nem sempre é fácil reconhecer tudo isso sozinho e fazer tudo isso sozinho, né? Daí a importância de um terapeuta acompanhar tudo isso, né? Quando a pessoa não consegue fazer. É possível? É possível, mas não é tão fácil fazer sozinho. Até porque você pode estar tão identificado com esse medo, identificada, que você nem consegue olhar além de fora, de um lugar mais amplo. Você só vê aquela emoção, você só vê que a cobra, você dá uma olhadinha na cobra, vira, dá outra olhadinha, quando você vê, ela só está crescendo. Ela só cresce, só cresce, só cresce. Você quer diminuir a cobra, mas você só aumenta. Porque você não Chega uma hora que ela engole, né? Ela te engole e você não sabe mais, você está paralisado, tá? Você está numa situação em que não sabe mais como lidar com aquele gigante que se apropriou de você, mas simplesmente por um equívoco da sua percepção, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência de que a mudança ela está dentro de você, ela está dentro da forma como você vai enxergar aquela situação, né? E é uma prática, você tem que praticar, se expor. É preciso se expor ao medo para que você possa praticar a, essa, essa reversão, né? Do medo para a coragem. Se você não se expuser, você não consegue, fica tudo na cabeça. E aí, tudo na cabeça pode te levar à loucura. Ô, Vitor, qual foi um último medo que você conseguiu superar? Então, eu sou uma pessoa destemida, né, por natureza. O medo vem e eu não dou ouvidos. Então, assim, mas o último medo que eu, digamos, enfrentei foi de iniciar uma nova fase aqui em São Paulo. Porque São Paulo era uma cidade desconsiderada da minha cartilha em viver, em morar. Sempre foi. Eu nunca considerei, tipo, eu já morei em vários lugares, né? Já morei no Canadá, já morei na Espanha, já morei na Alemanha, enfim. Mas São Paulo era uma cidade que eu desconsiderava. E ah, por conta da vida, né, do fluxo que eu vou seguindo e tal, veio São Paulo e eu decidi abraçar esse desafio, mesmo tendo esse julgamento dentro de mim de que eu não gostava de São Paulo. Então foi um medo que foi alimentado por um julgamento que eu tinha sobre a cidade, mas eu superei, estou aqui. Mas é uma coisa que é natural de mim, né? Eu faço esse ciclo ser de coragem por natureza. Não, eu não tenho problema com o medo, assim, problema. Ele existe? Existe. Mas ele não é um problema para mim, né? Ele é só parte do jogo ali, do cenário, né? Mas ele nunca foi protagonista. E na minha vida toda eu sempre fui impulsionado pela coragem. Mas respondendo essa pergunta, a última foi vir para São Paulo. Bacana, tem uma pergunta aqui da Gaela Andrade. Dizem que o medo é psicológico. Você concorda? Sim, medo é A psicológico gente falou sobre isso, né? Até onde ele no inicia, né? sentido do pensamento, né? No sentido psicológico, porque está relacionado a pensamento, pensamento ruim, né? Pensamento de que vai dar errado alguma coisa, e sentimento também, né? Sentimentos que ficam registrados ao longo da sua biografia, da infância, né? Você vai recebendo muitas informações de perigo na vida. Os pais tentam sempre fazer o melhor, né? E cuidar muito.
Só que muitas vezes a gente recebe mais informação de que o mundo é muito perigoso, de que as coisas são muito difíceis, do que vai, faz, se arrisca, né? Você não recebe muito isso. E acaba que inconscientemente isso fica registrado, gravado, e você vai repetindo ao longo da vida, né? Se não toma consciência, se não está fazendo esse trabalho de autoconhecimento, né? Como integrar o medo também? Ativando a coragem, ativando o autoconhecimento, né? Indo para dentro. O caminho é para dentro. Então, ao mesmo tempo que o medo é psicológico, a cura também é psicológica. O medo está no pensamento, a cura também está no pensamento. Ativar o pensamento divino de que você é forte, você pode, você é corajosa, você pode enfrentar, sim, tem condições, tem todos os recursos. Qual que é o pensamento da espiritualidade a respeito disso, né? Trazendo da psicologia transpessoal, que é a minha linha principal assim de atuação dentro das terapias. Então, primeiro, que você não é dono de nada para ter medo de perder alguma coisa. Segundo, que você tem todas as condições necessárias para vencer todos os medos que você tem. Todos os seres humanos são capazes de... Então, igual o Vitor comentou, já morei em vários lugares. Se você tem esse medo de sair do Brasil e isso te impede de mudar, de morar fora do Brasil, da sua cidade, assim como ele conseguiu, você também consegue. Assim como alguém conseguiu dirigir, você também consegue dirigir. Sim. Não é para Todos nós temos a mesma todos. capacidade, né? Não é uma exclusividade de poucos, de um De grupo. ninguém, Todo mundo tem. E isso está na crença. Se você acredita que não é para você, não vai ser para você. Sim. Você está criando a sua realidade, né? A empatia também é fundamental. Sim. Você... Empatia, que você quer dizer quando você vê alguém que tem algum medo, seria isso? Se for, sim. Porque, apesar de o medo ser uma coisa que não existe, vamos colocar assim, que não existe, por que ela não existe? Porque ela foi uma criação sua. Só que, para a pessoa que está com medo, existe. Então, imagina, uma pessoa que tem um medo exagerado de avião e ela está dentro de um avião, num voo, ela vai estar passando mal, ela vai estar, né, angustiada. E, ao mesmo tempo, pode ter outra pessoa do lado que está lá relaxada, dormindo. E pode pensar assim, nossa, mas que bobagem. Então, entender que quando a pessoa cria um medo, para ela aquilo é muito real. Aquilo existe. Por mais que para você, que não tem o mesmo medo, de repente, pareça algo infundado, algo até estranho, né? Tem pessoas que aí existem também as fobias, né? Porque as fobias já são medos específicos, também irracionais, infundados, e a pessoa tem fobia de cachorro, de elevador, enfim, ela vai fazer de tudo para evitar aquilo, o contato com aquele medo, o enfrentamento com aquilo, né? Então, processo de empatia, estou entendendo o que você está querendo dizer por aí, talvez seja por aí, né? De entender o medo do outro. Por mais que você não tenha Sim. aquele medo, que você já superou aquele medo. E se você já superou, mais empático porque aí você sabe que existe um caminho para que a pessoa percorra. E, de repente, até ajudar, né? Esse também é um dos passos assim, da integração. Quando você já está com seus medos integrados, você está num caminho que pode ajudar outras pessoas.
tendo essa empatia. Caso a pessoa precise e peça também, né? A gente não deve sair oferecendo ajuda para quem não está te pedindo. Se a pessoa te pediu ajuda, ajude. Se ela não te pediu, talvez o máximo que você pode fazer é oferecer e ela dizer sim ou não. Sim. Então, assim, para a gente concluir, se alguém tiver alguma pergunta a mais, pode perguntar. Mas eu acho que, assim, é interessante a gente entender que o medo é uma criação, ele vai existir, mas ele está mais na nossa cabeça, né? Ele é uma forma de proteção para que a gente se mantenha numa zona de conforto, né? Numa zona protegida. Só que nessa zona protegida a gente não expande, a gente não conhece novidades, a gente não dá um próximo passo, né? Então, como nós somos seres em busca sempre de algo diferente, o medo ele vai existir porque a gente vai querer sempre sair dessa zona de conforto de uma forma inconsciente ou não, a gente está buscando novidades. Então, ele vai existir. Se você der asas ao pensamento inicial que vem para estruturar esse medo, ele pode ficar maior. Se você não der asas, você vai com ele, te acompanhando, e você vai encontrar novidades. E isso vai te trazer novas perspectivas, novas realidades, né? Então, como que a gente pode minimizar esses efeitos do medo, né? Sabendo que o alimento para ele está dentro de você. E a morte dele também está dentro de você, digamos assim, né? Não vou dar asas, não vou vir, vou com medo mesmo. Porque dentro de mim existe uma força maior que me garante um próximo passo, digamos assim, um movimento. E esse movimento, junto com meu otimismo, meu pensamento positivo, com a minha vibração, vai fazer com que eu experimente coisas novas. Então, a nossa realidade ela vai sendo transformada independente do medo, porque você agiu. Então, acho que assim, para dar um resumo final, o medo existe no nível natural, né, da nossa existência, mas ele é alimentado pelos nossos pensamentos e a gente pode dar mais força a ele ou não de acordo com a nossa percepção daquela situação. E aí, novas perspectivas, novas realidades vão surgir quando eu vou agindo, mesmo que ele esteja ao meu lado, mas eu sabendo que não é uma cobra de 10 cabeças, como você trouxe aí um exemplo anterior, né? Eu tenho muito medo de cobra, em geral. Então, eu fiquei impactado com essa história da cobra que quis compartilhar, porque é uma coisa que eu tenho medo, né? Então, Gael, se ficou respondido, se você ainda está aí, qualquer coisa, manda mensagem também. Qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo, essa gravação, se você ficou com alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, algum insight, algum aprendizado, também pode comentar. Deixa aí que depois a gente vai interagir. A gente gosta de saber o que você que está assistindo pode aproveitar de tudo que a gente vai falando aqui, né? Trazendo conhecimento, trazendo nossa experiência, né? Tentando levar e ajudar você que pode estar passando por aí. E compartilha também com alguém que é muito medrosa, muito medroso, ou que está passando por um medo específico na vida, né? Às vezes a gente vai, né? Dependendo da fase da vida, tem um medo que vem mais, né? Que é mais forte ali. Então, ajude as pessoas a superarem esse medo também e procure ajuda. A gente está disposto a ajudar também, muito importante. com acompanhamento individual, né? Caso a pessoa precise desse tipo de ajuda, porque é desafiante e pode ser difícil fazer tudo sozinho, né? Então tá bom, Vitor. Um abraço. Então é isso. Um abraço. Gratidão a todos que participaram, passaram, que comentaram e para os que vão ver essa mensagem, né, que esse bate-papo futuramente.
que possam refletir sobre o quanto o medo está paralisando ou não a vida e o quanto faz sentido ou não dar voz ou dar força a esse pensamento que às vezes deixa a nossa vida mais pesada, mais amarga, mais difícil e é simplesmente um pensamento, não é real, né? E a gente precisa só ter consciência para poder fazer com que a nossa vida seja mais leve, mais alegre, mais corajosa, mais divertida, né? Não deixar que a nossa mente traga essa perspectiva de mundo cheio de medos, né? Situações que paralisam a nossa experiência humana. Tá? Então, até semana que vem, com algum tema que a gente vai decidir. Obrigado a todos. Bom fim de semana. Tchau. Tchau.